Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. A mensagem de hoje, na carta do apóstolo Pedro, é sobre as mulheres. Eu meditei nesse capítulo, na verdade no livro, do apóstolo Pedro, pela manhã, mediante duas mensagens que eu ouvi ontem do pastor José Marbessa, na parte da manhã e na parte da noite, no culto que ele ministra na igreja Jardim da Luz, no Rio de Janeiro. Ele falando sobre novo nascimento, falando sobre evidências, de que você nasceu de novo, a segurança em Deus para estarmos em Cristo desde a eternidade até a eternidade e nos dias de hoje. E pela manhã, hoje, eu fui ouvir a palavra através do áudio da Bíblia em Pedro, ouvindo sobre essa mensagem que o apóstolo fala para as mulheres, uma conduta respeitável, respeitosa, as mulheres se adornarem de um espírito manso, gentil, que é agradável a Deus, que é a maneira como as mulheres do passado se adornavam. E meditando nisso e algumas coisas que eu conversei ontem na igreja com uma irmã, antes do culto, pela manhã, sobre a questão da feminilidade, sobre a questão do ser feminino, toda a doçura, toda a beleza do ser mulher, o caráter feminino, de Deus, a imagem de Deus em nós, que nos fez mulheres femininas, os trejeitos femininos, as gentilezas, coisas que são próprias da mulher, que tem se perdido muito, pelo que eu vejo, no mercado de trabalho, vamos dizer assim. Eu trabalho fora, todas vocês, a maioria trabalha também, e eu trabalho desde 9 anos de idade, eu tenho 43 anos, então trabalhar hoje fora sempre esteve na minha vida por causa das questões financeiras também, e outras demandas. Hoje eu trabalho também fora para ajudar o cônjuge, como parceira, como se diz, auxiliadora também nas questões financeiras, Louvado seja Deus, cujas mulheres têm, homens, maridos que conseguem prover o lar 100%, e aí as mulheres podem se voltar aos cuidados da casa, à criação de filhos e outras coisas, solidárias na igreja, mas não é a realidade da maioria das mulheres, eu vejo no contexto assim que poucas das mulheres que eu conheço vieram de lares cristãos, cresceram no Evangelho, a maioria foram chamadas por Jesus, teve um novo nascimento, amam a Jesus depois de amadurecidas, Então, assim, boa parte da coisa maravilhosa que Deus criou em ser família se perdeu, mas há algo que não pode se perder, que eu tenho meditado, que é a questão da doçura feminina, do caráter feminino. Por mais que a gente esteja no mercado de trabalho, por mais que o nosso trabalho seja árduo, seja difícil, o contexto seja penoso, como todas sabem, ou quem não sabe, eu sou professora do estado de São Paulo. E hoje em dia, você ser uma professora mulher, no contexto da juventude hoje, eu dou aula ali por volta de 15 a 17 anos, vocês imaginam como está. E facilmente você se reveste de uma truculência, vamos dizer assim, uma maneira
de endurecer-se para poder enfrentar, né, um dia de trabalho. Mas eu tenho meditado nisso, que a mulher, ela dá o tom do lugar onde ela está. Deve haver ali uma doçura, um portar-se, um comportar-se, um falar, um agir, um colocar-se que é próprio da feminilidade, criada por Deus para nós. E eu já conversei com algumas meninas, está até aqui no grupo, e outras pessoas do meu convívio, que nós sempre estamos sendo observados. E eu não creio no que as pessoas dizem, que às vezes você será a única Bíblia que as pessoas vão ler. Eu não creio nisso, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, na verdade, as pessoas têm que ouvir a palavra sendo pregada, têm que ouvir a palavra de Deus, têm que ouvir o Evangelho, têm que ler os livros da Bíblia. A fé só vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas no que eu ouço a palavra de Deus, no que o Espírito Santo me constrange, eu me transformo de acordo com o Espírito Santo, de fé em fé, de glória em glória, e vou amadurecendo esse caráter feminino em mim. As minhas alunas, elas vão me olhar com um olhar diferente, os meus parentes vão ter um olhar diferente, o próprio ambiente, ele muda, o jeito que falam com você muda, né? Então, assim, a mensagem de hoje, nesses minutinhos, é que vamos ter um pouco mais, né, de ouvido ao doce Espírito Santo no nosso caráter feminino, observando como a gente arruma o cabelo, observando como a gente tem o autocuidado, observando como a gente, né, se coloca ali uma roupa limpinha. Não precisa ser chique, não, sabe? Mas ter o asseio, ter a limpeza, o trato, né, com as pessoas, o falar por favor, o agradecer, né? O pedir licença, né? Coisas próprias femininas, né? Eu tenho sentido que falta muito isso hoje em dia por causa da truculência do mercado de trabalho, né? Que nos é imposto isso, porque também a palavra diz para a gente trabalhar, fazer com as próprias mãos, para a gente não se tornar pesado para ninguém, né? Então tem essa parte também, né? Para a gente ser uma auxiliadora, não ficar pesado para ninguém, fazer a diferença na vida das pessoas, ter com que ajudar o necessitado. Então o trabalho, Deus trabalha até hoje, o trabalho é de Deus. Nós estamos aqui para produzir, refletindo a glória de um Deus criativo, de um Deus amoroso, de um Deus bonito. A beleza importa, Deus é belo, você vê as cores, você vê o céu, você vê a natureza. Deus é um Deus de ordem, de limpeza, de organização, de decência, mas sem o estresse do que a gente falou ontem sobre Marta, né? Então que a gente possa ter o Espírito Santo, que é gentil, que é manso, que é humilde. Ouvir o Espírito Santo te faz filha e te faz filha de acordo com a vontade de Deus. Que não haja ferro e fogo, mas que haja o equilíbrio santo do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Amém.